Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite. Hoje vamos aí falar um pouquinho sobre um tema até certo ponto um pouco polêmico na administração de produção, mas não deixa de ser importante, né? Principalmente empresas que trabalham com linha de montagem, que seria o estudo de tempos e métodos, né? Que está no capítulo 4 aí do nosso livro, né? E esse estudo é muito importante para que a gente consiga fazer uma programação, né, da produção, estimar a capacidade produtiva e coisas desse tipo. Né? Polêmico por quê? Porque até certo ponto você está lidando aí com diferenças fisiológicas, né? Pessoas que têm, às vezes, maior facilidade de executar um trabalho, outras um pouco menos. E quando a gente trabalha, né, o estudo de tempos e métodos, a gente cria aí um tipo padrão ideal de produção, né? E aí, em cima desse padrão, a gente estabelece, né, o que, que seria um padrão de trabalho dentro daquela linha de produção, tá? O estudo de tempo, gente, também é conhecido na literatura como cronoanálise, né? Ou seja, a gente vai calcular tempos, fazer métodos estatísticos, né, para calcular uma medida padrão para que a gente possa determinar a capacidade produtiva, né? E aí, né, entender o valor da mão de obra, tá? Calcular o custo do produto vendido e coisas desse tipo. Né? Calcular o custo da mão de obra é muito importante porque se eu não tenho essa análise, a cronoanálise, né, se eu não consigo mensurar quanto, quantas peças ou quantos produtos uma determinada linha de montagem consegue fazer, eu não consigo calcular, né, o que eu estou gastando de mão de obra naquela linha de produção. Né, e isso é muito importante. Tá? É, e aí, gente, é importante a gente considerar nesse estudo, nesse levantamento, que quando a gente vai fazer um tempo padrão, né, a gente tem que verificar a velocidade do trabalho do operador, tá? E aí, em cima dessa velocidade do operador, a gente aplica alguns fatores de tolerância, tá? Alguns fatores para aliviar a fadiga, para tomar um café, às vezes cigarro, coisas desse tipo. A gente tem que considerar também esses, esses pequenos tempos que são utilizados, tá? E existe, né? Eu vou mostrar hoje ainda, né? Durante a aula e está no material que eu já postei no SIG, até tabelas que mostram, né? Através de estudos, quanto tempo. Né? Por exemplo, uma carga, a pessoa que vai levantar 50 quilos, né? Quanto tempo que ele vai precisar para recuperar o fôlego, né? Vamos colocar assim, né? Ou seja, para aliviar a fadiga. E a gente tem que considerar isso também quando a gente vai fazer esses cálculos. Então, gente, primeiro ponto para a gente começar a entender um pouquinho a cronoanálise é trabalhar um projeto de trabalho. Né? Dentro do projeto, você vai definir a forma pela qual as pessoas vão agir em relação àquele trabalho que está sendo desempenhado. Tá? E aí, dentro desse projeto, nós temos que considerar, né, relação entre as pessoas, aquele ambiente, a tecnologia que ela está utilizando, tá? Os métodos de trabalho, né? Posicionamento da linha de produção, isso tudo garante um, um,
uma melhoria da produtividade, né, e assim por diante. Vou colocar um exemplo. Antes de vir trabalhar no IFET, né, no Instituto Federal, eu, além de dar aula em algumas faculdades particulares, eu fazia é, serviços de consultoria. E uma delas que eu fiz foi numa fábrica, né, de calça jeans. Fábrica, assim, a gente chama de fábrica, mas na realidade ela fazia o fechamento, ou seja, o tecido vinha todo cortado, ela fazia as costuras, né? E nesse trabalho meu, eu achei interessante, né? Eu trabalhava eu que na área de produção, nós tínhamos um consultor da área de marketing e um economista, né, para a gente fazer essa análise aí empresarial. E dentro dessa análise, nós trabalhamos o projeto de realocação do maquinário dessa fábrica. A gente estudou o layout, né, e mudou a, a posição das máquinas, né, justamente fazendo essa relação, né, entre peças, entre pessoas que estavam ali trabalhando. Então nós fizemos o reposicionamento e só com reposicionamento, sem trocar uma máquina, né, sem investir em novas tecnologias, somente com layout, nós conseguimos um ganho de produtividade de 18%. Né? A gente aumentou a produtividade dessa máquina só com reposicionamento em 18%. Então é muito importante a gente estudar também o layout, né, para que a gente ganhe tempo nessa produção. Outro fator que chama atenção é a questão da ergonomia, né? Ergonomia é justamente a adaptação, né, do homem à máquina, né, ao ambiente de trabalho. Então, para que ele consiga utilizar da sua capacidade produtiva, ele precisa estar num ambiente bem iluminado, que ofereça uma boa ventilação, ou seja, que dê um certo conforto para que ele possa desempenhar seu trabalho da melhor maneira possível, tá? E a questão da ergonomia tem um estudo interessante que foi um estudo que foi feito justamente por alguns autores que insistiam que a questão da qualidade do trabalho fazia diferença, né? Então, pelo simples fato também de melhorar a iluminação de uma fábrica, eles conseguiram um ganho de produção aí acima de 10%, né? Simplesmente iluminando mais a empresa. Então, olha né, quantos fatores a produção precisa analisar, né, para a gente fazer um ambiente saudável, um ambiente produtivo, né, e que gere resultados organizacionais. Tá? E aí, né, considerando o projeto, considerando a ergonomia, a gente passa, né, para o tema que nós estamos estudando hoje, né, que seria o estudo dos tempos, ou seja, determinar, né, qual que é o tempo mais eficiente para desenvolver uma determinada tarefa. É isso que é o estudo dos tempos. Como que a gente vai fazer isso? Né? Antigamente era usado um cronômetro mesmo, né? Como se fosse uma corrida, uma coisa desse tipo. Né? Mas hoje nós temos ferramentas muito mais modernas, por exemplo, filmadora, então você consegue, através da cronoanálise, utilizar uma mensuração bem precisa, né? E até com imagens a gente consegue verificar onde estão as falhas, às vezes, para que possa ser melhorado aquele processo produtivo, né? Mas o estudo do tempo é justamente isso mesmo, cronometrar quanto tempo que é necessário para fazer uma, uma análise, né, para se montar uma peça, né, se definir o tempo ideal. Vamos dar um exemplo. Né? Quando você vai lá na biblioteca buscar um livro, lá, aí no instituto mesmo, vamos imaginar isso. Né?
Dentro da atividade, pegar um livro, você pode subdividi-las, né, em várias outras, e a partir daí você começar a trabalhar a cronoanálise, né? Quanto tempo seria necessário para atingir determinado ponto do serviço total, que seria pegar um livro da biblioteca. Por exemplo, né, você começa esse serviço indo ao terminal, né? Você vai chegar lá, né? O tempo que demora para deslocar até o terminal, né? Alguns segundos. O tempo que você demora para solicitar um livro, mais tantos segundos. O tempo que demora para que esse livro chegue até você, né? Ou que a bibliotecária busque, ou ela indique aonde que ele está localizado, e você busca o livro, mais tantos segundos. O tempo que se demora para processo de identificação e digitação de senha, né? Tantos segundos e, né, talvez a assinatura do empréstimo ou coisa desse tipo, mais tantos segundos. Ou seja, o serviço, pegar um livro na biblioteca, eu coloquei aqui de 5 a 6 atividades que poderiam passar pela cronoanálise, né? E isso é só um exemplo elementar, né? Eu vou até compartilhar minha tela aqui agora, que eu vou dar alguns exemplos e entrar em alguns cálculos com vocês. E aí seria interessante que vocês me acompanhassem, né? Talvez nem todos já pegaram o material, mas, por exemplo, o fato de você fazer uma costura, né? Uma calça, ou uma camisa, alguma coisa, algum serviço de uma facção, tá? Como que a gente pode dividir essa operação, né? Então você pode, esse exemplo que eu coloquei aqui foi dividido em 7 elementos. Elemento 1, né, costura dos ombros. Elemento 2, das mangas. Do 3, costura das mangas no conjunto frente e costa. Elemento 4, fechamento frente, costas e laterais. Elemento 5, costura da barra nas mangas. Elemento 6, costura da barra inferior no corpo e por fim, a colocação da gola. Então, gente, primeiro ponto, né? Qual que é o tempo padrão? Né? Qual que é o intervalo que uma tarefa deve durar para o planejamento de uma atividade? Então, gente, não basta simplesmente eu pegar meu cronômetro ou uma filmadora e ir lá e medir quanto tempo que aquela atividade pode ser executada. Não é bem assim que funciona, tá? E outra, a gente tem que ter um número estatisticamente válido para a gente conseguir ter uma medida padrão aceitável. Então, o primeiro passo, né, a gente pega a operação e divide em alguns elementos, tá? Depois, o segundo item aqui, ó, determinação do número de ciclos a serem cronometrados. Quantas vezes eu tenho que cronometrar aquele ciclo? Outro ponto extremamente importante, avaliar a velocidade do operador. Gente, quando a gente está no centro, algum lugar que tem muito movimento de pedestre, a gente consegue identificar, né, quem está andando rápido, quem está andando devagar, quem está numa velocidade normal. Dentro de uma empresa, dentro de um processo produtivo, a gente consegue fazer essa análise também. Quem está dentro de uma velocidade padrão de trabalho, quem está um pouco mais lento, quem está um pouco mais rápido, tá? Isso é uma especificidade
especificidade, não, o leitor agora aqui, do funcionário responsável pela cronoanálise. Ele tem que ter esse senso também para conseguir mensurar qual que é a velocidade daquele trabalho, tá? E aí você vai determinar as tolerâncias. Tempo para ir no banheiro, tempo para lanchar, tempo para tomar água, tempo para recuperar a fadiga, né? Isso também é extremamente importante. O homem não é uma máquina e não consegue trabalhar 8 horas ininterruptas por dia. Então, essa tolerância, esse cálculo de tolerância é muito importante, tá? Somente depois disso que a gente passa ao cálculo do tempo padrão. Então, gente, é, como eu falei anteriormente, né, uma única tomada de tempo é muito pouco. Né? Então, existe uma quantidade, né, existe a necessidade de um número de ciclos. Ô, gente, só um minutinho aqui, vou chamar a atenção dos cachorros aqui, que eu estou sozinho em casa, senão ele não vai dar certo. Sobe, Luke! Sobe! Vem cá. Vem. Vem. Os problemas do ensino remoto, né, gente? Mas faz parte. Então, gente, quantas tomadas, né? Quantas. Hoje está difícil. Então a questão é, né, quantas vezes a gente precisa fazer essa tomada? Né? Quantas vezes que a gente tem que conseguir ter um número válido para que a gente consiga ter uma cronometragem ideal? A fórmula é essa aqui. A princípio, gente, parece uma fórmula complicada, mas não é. Tá? Vocês notem aí que eu circulei, né, o Z e circulei o D2. Por quê? Porque isso a gente vai utilizar de uma tabela estatística para utilizar, para fazer esse cálculo. Ou seja, qual que é o número de ciclos a serem cronometrados? Primeiro, o Z, a gente tem uma tabela, vou passar ela agora mesmo, tá? Você vai multiplicar pela amplitude da amostra. O que é amplitude? Né? Só a gente entender o cálculo. Seria a subtração do maior tempo pelo menor tempo. Vamos imaginar que eu estou fazendo um copo de alumínio, né? Esse copo aqui. Então, o maior tempo foram 12 segundos e o menor tempo 9 segundos. Então, a nossa amplitude, nosso R vai ser 12 menos 9. Então, a amplitude vai ser o quê? Vai ser 3 segundos. Tá? O D2 é um coeficiente em função do número de cronometragens realizadas também, que a gente vai passar. A gente tem uma tabela de estatística para isso. Então, o Z e o D2 a gente não precisa preocupar. O ER, tá? É um erro máximo permitido para Z e nós também vamos precisar calcular a média da amostra. Tá? Então, vamos mostrar um exemplo prático para que vocês. Pode falar, ô, Guilherme. Professor, todos esses termos vão ser calculados em tempo, no mesmo tempo, minutos ou segundos? Sim, a Ah, gente tem que sempre falar no mesmo tempo. Né? Se a gente está falando em minutos, a gente
pega os segundos e vai para minutos. Se a gente está falando em segundos, a gente tem que converter minutos em segundos. A gente tem que sempre falar a mesma língua, né? Senão a gente é, vai dar alguns erros, tá? Então, essa sua pergunta foi muito interessante, né? Que qualquer cálculo que a gente vai fazer, né, que seja em dias, em horas, em minutos, a gente tem sempre que calcular utilizando a mesma medida, tá? Se é minutos, a gente converte tudo para minutos, se é horas, tudo para horas. Geralmente, na medida de tempos, a gente vai utilizar segundos, tá? Minutos no máximo, tá ok? Tá ok. E o coeficiente, ele vai ser dado. Vai, eu vou Ah, passar agora para vocês. tá certo. Só para vocês entenderem o que significa esses ciclos para ser cronometrado. Então, vamos imaginar, nós vamos trabalhar geralmente com o grau de confiabilidade entre 90% e 95%. Tá? E um erro aceitável variando entre 5% e 10%. Então, gente, isso a gente vê muito, por exemplo, em pesquisa eleitoral. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Isso também a gente usa na indústria. Não é só lá na pesquisa eleitoral, não. Então, gente, só para vocês entenderem o que significa esses 90, 95 e assim por diante. Vamos imaginar que uma média de cronometragem, nós encontramos o valor de 10 segundos. Um grau de confiabilidade de 95% e um erro de 5% significa, estatisticamente, que 95% das vezes que a gente cronometrar aquele tempo, o tempo da atividade vai estar entre 9,5 segundos e 10,5. Por que essa diferença? Porque a gente parte da média e a gente tem um erro aí de 5% para mais e 5% para menos. Tá? Então a gente tem essa variação estatística, tá? E aí, isso é muito importante, porque eu sei que o tempo ótimo daquela peça minha, daquela montagem, ela estaria entre 9,5 e 10,5 segundos. Ou seja, quando a gente faz esse cálculo, né, 95% das medições vai estar dentro desse intervalo de erro. Ah, professor, se eu quiser utilizar um erro de 10%, então aí a gente também aumenta essa amplitude aí de medição. Aí ela passa de 9 a 11, tá? Isso vai variar muito, gente, em relação a, a maquinário, a projeto de bens que vai ser produzidos e assim por diante, né? Por quê? Né? Se existe uma produção linear, sem muita oscilação, a gente consegue trabalhar com um erro muito baixo. Mas se a gente existe muita variação, aí a gente tem que trabalhar com um erro um pouquinho maior. As tabelas de coeficiente, gente, olha aqui, ó, o Z, né, que está lá na fórmula, vai ser essa. O que isso significa? A gente vai trabalhar com a probabilidade de 90 a 99. Então, o Z você vai substituir por esses valores. Se eu trabalhei naquele exemplo com 95%, então o meu Z vai ser 1,96. Se eu quero trabalhar com 90%, o meu Z vai ser 1,65. Então, essa tabela aqui é uma tabela padrão, estatística. Então, é só substituir o Z por esses coeficientes aqui, tá? E o D2, né, seria o número de cronometragem. Se eu vou fazer 10 cronometragens,
né, eu vou substituir o D2 por 3,78. E são as cronometragens iniciais, viu, gente? Por quê? Eu não sei quantas cronometragens vão ser necessárias para mim estipular um padrão, né? Então eu tenho que começar por um número. Eu vou começar com 10, com 5, com 6. Né? Então, isso aí é definido. Eu quero começar com eu vou começar com 6 cronometragens. Então, o seu D2 vai ser 2,534, né? 2,534. Eu vou começar com 10. Então, seu D2 vai ser 3,078. Né? Então, isso aqui vai ser o coeficiente para cronometragens iniciais. Tá? Bom, então vamos continuar o exemplo. Tá? Imagine aí uma fábrica de linha branca, tá? De refrigerador, por exemplo. Então, a gente teve uma amostragem inicial de 7 cronometragens para determinar determinado ponto de produção, determinada operação. E a gente conseguiu esses valores: 10,5 na primeira cronometragem, 10,3, 9,3, 9,2, 8,5, 9,9 e 10. E a empresa determinou como regra geral um grau de confiança para os tempos de 95% e um erro inferior a 5. Então a gente vai ter que trabalhar, olha lá, ó, com 95%. Então, meu Z vai ser 1,96. Tá? A gente parte por aí. E ele quer um erro relativo a 5. Ok, isso aí a gente já vai calcular. Nesse exemplo, ele trabalhou com quantas amostragens iniciais? 7. Não foi? Então, 7. Meu D2 vai ser 2,704. Então, a gente já começa a pegar os valores. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a destrinchar aquela fórmula, né? Que ela parece complicada, mas na realidade ela é bem simples. Eu tenho aqui uma amplitude. Qual que é a amplitude? Né? Qual que é o nosso R? Falei lá no início. Primeiro ponto, vocês encontrarem qual que foi o maior valor e o menor valor, né? E subtrair. Então, meu R, né? Eu achei que minha amplitude foi 2. Tá? Então, foi uma diferença de 2 segundos entre a maior e a maior cronometragem. Ok. Meu x', né, ou, né, a nossa média, né, você vai somar todos os valores cronometrados e dividir pela a quantidade de vezes que foi calculado. Né? Então, foram 7 vezes. Então, minha média nessa amostragem aqui foi de 9,8. Então, o Z, eu tenho lá, mostrei agora mesmo para vocês, né? Aquela tabela padrão, grau de confiança de 95 vai ser de 1,96. Eu tomei 7 tempos iniciais, então meu D2 vai ser 2,704. E o meu erro, 5%. Né? Aí a gente não vai pôr 5%, a gente transforma em forma unitária, né? Que vai ser 0,05 e joga na fórmula. Então, a gente substituindo os valores, o Z, né, da tabela, a amplitude, que é o R, né, a gente achou subtraindo o maior pelo menor. Né? A gente joga aqui, 2. O nosso erro, 0,05. O D2 também está na tabela, né, 2,704. E o último, né, que seria o x', que seria a média, 9,8, que daria um total de 8,4 cronometragens. Eu não tenho como fazer 8,5, então eu vou jogar
o valor acima, para mim ter um número real. Então, o número ideal de cronometragem, nesse exemplo, seria de 9 cronometragens. Então, quer dizer que esse primeiro cálculo, onde teve 7, né, não foi suficiente. Eu teria que fazer 9 cronometragens para mim achar o tempo ideal. Tá? Ô, Bruno. Alguma dúvida até aqui? Então, Pode falar, Vinícius. o N aí, né, no slide, no início fala que é número de ciclos. E aí depois Sim, fala, número de cronometragem. entendi. Então, tipo assim, se eu faço, e digamos que o número que eu escolher primeiro de cronometragem seja exatamente o que é preciso. Aí no final vai dar exatamente aquele número que eu achei lá atrás, que eu pensei que poderia ser lá atrás. O, isso é uma pergunta interessante nisso. Se, por exemplo, vamos imaginar que esse exemplo, o resultado fosse 7. Beleza. Aí você já parte da média daqueles ciclos. Tá? Como nesse caso não foi válido, tá? A gente vai ter que fazer mais cronometragem. Ou seja, né, como o resultado é superior ao número de cronometragem inicial, ela não foi válida. Ou seja, o 9,8 segundos de média que nós achamos, ela não é válida para mim ter 95% de chance de acerto, tá? Então aí para mim ter se a empresa quer 95% de chance de acerto com um erro de apenas 5%, você vai ter que fazer 9 cronometragens e a partir da 9 você vai tirar a média dela, tá? Se, né, o exemplo que você deu, Vinícius, o resultado da equação fosse 7, beleza. Então vai ser 9,8 a minha média para mim fazer aquela peça. Eu não preciso fazer mais nenhuma cronometragem. Como ela deu acima, né, você vai ter que fazer de novo, ou faz, né, 9 cronometragens novamente, tira a média, ou você faz mais duas, né, e soma esses dois valores e tira a média de nove ciclos. Também daria certo, tá? Para a gente trabalhar com esses 95%. Se vocês quiserem brincar com a matemática, né, vocês podem diminuir. Por exemplo, se você colocasse ali 90%, eu tenho certeza que os 7 ciclos seriam suficientes. Né? Se vocês quiserem depois, podem até fazer o cálculo aí. Né? Como que vocês fariam o cálculo? Vocês iam mudar só o Z. Né? Em vez de 1,96, vocês iam pegar 1,65. Com certeza daria aí a 7 cronometragem. Tá? Mas aí, gente, a gente tem outros padrões que devem ser considerados. Né? Como eu falei anteriormente, velocidade do operador. Né? Ou seja, ele está trabalhando numa velocidade normal, ele está numa velocidade reduzida ou está numa velocidade acelerada. Né? Então, isso é um termo muito interessante, né? E deve ser levado em consideração para a gente calcular a grandeza da determinação da velocidade, tá? Ela é tecnicamente, uma determinação subjetiva. O cronoanalista, ele vai é, verificar teoricamente qual seria o ritmo normal de produção, né? E a partir dali, né, ele vai ter o ritmo de produção atribuído em 100% para uma produção normal. Vamos dar um exemplo, né, da caminhada que eu falei, como que a gente determinaria o ritmo. Vamos imaginar, né, uma pessoa caminhando. Teoricamente, vamos colocar como 3 quilômetros por hora um ritmo normal. Se a pessoa está andando a 4 quilômetros por hora, ela está andando a 133%
do ritmo, ou seja, 33% além do ritmo normal. Se ela está caminhando a 2, ela está caminhando a 67% do ritmo normal. Na linha de produção é mais ou menos assim. A gente consegue perceber também quando um determinado setor da linha de montagem está no ritmo normal, se ele está acelerado ou se ele está é, no ritmo mais lento, tá? E aí, a gente, quando vai fazer a determinação da velocidade, a gente tem que levar isso em consideração também, tá? Mas, como eu disse anteriormente, isso é uma análise subjetiva do cronoanalista, né? Ele vai fazer através da experiência, através da observação, uma determinação de ritmo do operador naquele momento. Mas por que isso é importante? Né? Que a gente não é simplesmente calcular a velocidade de se fazer, o tempo médio de se produzir. Né? A gente tem o tempo real, o tempo normal, o tempo padrão. Né? A gente tem que entender como chegar nesses tempos. Tá? O tempo real é aquele que a gente calculou na fórmula. Você pega as observações, as cronometragens, né? 9, 10, 7 vezes, tá? E a partir da média, você vai ter o tempo real. Naquele exemplo nosso, vou voltar rapidinho lá, seria de 9,8. Esse aqui seria o nosso tempo real, nesse exemplo, tá? Ponto. O que é o tempo normal, tá? Tempo normal, gente, é o tempo que o grupo é capaz de realizar determinadas tarefas, tá? Ou seja, a gente pode ter pessoas mais rápidas, pessoas mais lentas, né? Mas ela deve ter, quando a gente vai fazer esse cálculo de tempo, né? Seria o tempo normal, né? Seria igual ao tempo real vezes a eficiência. Aí que entra aquela parte subjetiva, né? Qual que está sendo o ritmo daquela linha de montagem? Ela está trabalhando a 100%, ela está trabalhando a 95%, a 80%, a 110%, tá? Então, essa eficiência, tá, vai incidir sobre o tempo real. E o tempo padrão? Né? O tempo padrão seria realmente o tempo que é importante para a organização. Porque o tempo padrão seria o tempo normal, né, que a gente já descontou aquele valor ali de, de ociosidade ou de aceleração, tá? E a gente vai multiplicar pelo fator de tolerância. O que é o fator de tolerância? Aquilo que eu falei no início: o tempo você ir no banheiro, o tempo você tomar uma água, o tempo para recuperar a fadiga, o tempo de fazer um lanche e coisas desse tipo, tá? Então vamos lá. Tempo normal, né? Vai ser o tempo cronometrado vezes a velocidade do operador. Então vamos imaginar o exemplo que eu dei lá de 9,8 segundos. Vamos partir dele. Qual seria o tempo normal se a velocidade do operador fosse avaliada em 116% ou em 97%? Então, eu dei duas variáveis: o tempo normal de uma pessoa que está trabalhando acelerado e o tempo normal de uma pessoa que está trabalhando um pouco mais lento. Tá? Se a gente multiplicar, né, o tempo que foi cronometrado pela velocidade, né, eu vou ter um tempo normal para quem está trabalhando em 116% de 11,37 segundos, e o tempo normal
para quem está trabalhando a 0,97% de 9,5 segundos. Então a gente já começa a fazer os descontos, tá vendo? O tempo padrão, que seria aí o nosso exemplo que a gente teria que levar em consideração, a gente vai fazer um ajuste, né, dessa velocidade, levando em consideração as interrupções por necessidades pessoais ou até mesmo alheios à sua vontade, como, por exemplo, a quebra de uma máquina, a parada por uma manutenção, a troca de insumos, de embalagens, por exemplo, e assim por diante. Tá? Como que a gente vai determinar esse fator de tolerância? Existem algumas maneiras. A gente tem uma tabela que eu vou passar para vocês agora mesmo, tá? Mas na, na, na literatura, né, ele traz alguns valores bem precisos, né? Então, o Benjamin Nibel, ele fala que a tolerância é em torno de 15 a 20% da jornada. Então, se você tem aí uma jornada de 8 horas, a gente calcula mais ou menos entre 15 a 20% desse tempo de trabalho, considerando ambientes normais. Tá? A tabela, né, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, ver se vocês conseguem enxergar melhor. Por exemplo, tempo que a pessoa fica em pé, tá vendo o percentual? Se ele ficar muito tempo, um guarda de banco, por exemplo, né? Se ele fica o dia todo em pé, né, ele vai ter uma tolerância de 2%. Já uma pessoa que trabalha com a postura muito desajeitada, por exemplo, um mecânico que tem que ficar deitado debaixo de um carro, essa tolerância sobe para 7%. Se você vai levantar pesos, né, você vai utilizar muita força física, né? Se você levanta 10 quilos, por exemplo, sua tolerância vai ser de 3%. Se você vai levantar 30 quilos, imagina aí, por exemplo, um entregador ou um carregador de caminhão que vai carregar sacos de rações, por exemplo. Né? Então, a tolerância, né, em relação à fadiga é de 22%. E assim vai, né? A gente tem aqui algumas descrições muito interessantes em relação a isso, tá? A esses valores. Quando a gente calcula, quando ela é dada em tempo, né? Quando, por exemplo, 20 minutos para tomar um lanche, 10 minutos para fumar um cigarro, tal, a gente consegue também fazer esse cálculo. Né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai calcular. Né? A fórmula seria, né, o fator de tolerância igual a 1 divididos por 1 menos P. Né? P é o intervalo de dado, né? O intervalo dado dividido pelo tempo de trabalho, ou seja, percentual de trabalho ocioso. Vamos dar um exemplo prático, né, para vocês entenderem. Uma empresa do ramo metalúrgico deseja, por exemplo, um tempo padrão, né, determinar um tempo padrão com 90% de confiabilidade. Tá? Então, lembra da tabela, 90% de confiabilidade, né, o Z. Né? Então, onde está o 90% da tabela? Um erro de 5% para fabricação. Tá? E aí, o analista, ele pegou 9 tomadas de tempo. Primeiro ponto, né? O número de amostragem foi suficiente? Então, depois a gente vai ter que achar o tempo cronometrado, o tempo normal e o tempo padrão. Né? E a fábrica vai definir um índice de tolerância, nesse caso, de 15%.
E se, no caso, em vez de dar percentual, ela dá tempo, como o exemplo D, né? 12 minutos para necessidades pessoais, 15 minutos para lanche, 20 minutos para livre de fadiga. Né? Qual que seria o novo tempo padrão? Então, vamos ver como que a gente vai fazer esses cálculos. Então, a tabela seria essa. Né? Tá vendo que ele dividiu a, a operação em 4 suboperações: cortar a chapa, dobrar a chapa, furar, remover rebarbas. Então, está aqui a cronometragem. Né? Nesse caso, gente, a gente vai fazer cálculo, né, de índice por índice. Né? Vamos pegar o exemplo aqui de cortar a chapa, que seria o primeiro deles. Tá? Então, observando as 9 cronometragens, nós temos uma média de 78, 0,078, que é o tempo gasto. Tá? O nosso R, né, eu pego aqui, que foi 0,09 o maior, 0,07 o menor, então eu tenho aqui um R de 0,02. Na tabela, né, lá do início, né, a gente tem aí 1,65 para 90%. E como eu tenho 9 amostragens, meu D2 vai ser 2,970 também, conforme a tabela. Trocando os valores aqui, gente, seria 8,1 amostragem. Ele fez 9, então, ótimo. Tá tudo ok. Tá dentro do padrão. E os outros? Né? Se você fizer os mesmos cálculos com os demais, né? Com dobrar a chapa, furar a chapa e remover rebarbas, né? Eu não vou fazer um por um aqui, né? Só dando o resultado, daria todos abaixo de 9. Então, logo, né, o número de observações está ok. Então, nós já temos aqui o tempo cronometrado, esse tempo de 0,078 como um número válido dentro daquele padrão que a empresa estabeleceu. Bom, agora vamos entender o seguinte. Se a gente pegar, né, eu estou abreviando um pouquinho, tá? Mas os outros tempos, né, se vocês calcularem, né, o primeiro exemplo aí, que é, vou voltar aqui, cortar a chapa, né, daria 0,78. Depois, dobrar a chapa, daria 0,62, e assim por diante. Então, esses são os tempos para fazer a operação, né? Do primeiro, da segunda, da terceira e da quarta etapa. Somando todos, eu vou chegar a 0,33%, 0,33 horas. Né? Um terço de hora, teoricamente, né? Mais ou menos 20 minutos para fazer a operação. Ok. A tolerância vai ser de 15 minutos. Desculpa, 15%, correto? Mas o que seria esses 94, esses 0,94 que está cheirando aqui? O que é isso aqui? É uma informação que está lá na tabela que às vezes passa despercebida. Olha aqui, ó. Vou até apontar a laser aqui, ó. Velocidade avaliada aí, ó. Eu tenho a velocidade que o operador estava trabalhando. Ele não estava trabalhando em 100%, ele estava trabalhando um pouquinho ocioso, ele estava trabalhando a 94, a 0,94, tá? Quando ele não está 100, né? Então a gente tem que pegar o tempo cronometrado e multiplicar pela velocidade. Tá? Então ele estava produzindo a 0,33 horas,
mas se a gente fazer o ajuste, né, o tempo normal, na realidade, vai ser 0,31 horas. Que aí eu vou pegar o 0,94, que é. Pode perguntar, Vinícius. Ô Bruno, uma coisa que eu fiquei meio perdido, essa questão da eficiência, como que a empresa no dia a dia ela consegue medir isso? Se o funcionário está abaixo de 100, está acima de 100? Isso é subjetivo, entendeu? O olhar mesmo de quem está avaliando, que através da experiência vai conseguir avaliar, né, se eles estão no ritmo acelerado ou não. Então, Certo. esse número é bem subjetivo mesmo. Tá? Não existe uma. Por mais que a estatística ajude a gente, não existe uma fórmula assim, aquele cara ali está. Igual, por exemplo, 0,94. Eu acho isso aí muito difícil acontecer. Você tem ali mais ou menos 10% acima da produção, 10 a menos. Como que a gente parte, ô Vinícius? Matematicamente falando, através do histórico de produção. Então, vamos imaginar que a minha média de produção seria de 100 peças dia. Isso aí no histórico de um ano, por exemplo. Então, minha média é 100 peças dias. Então, em um determinado dia, você vai produzir 110 e outro você vai produzir 90. Então, aquele dia que você está produzindo 90 peças, né, o próprio gerente de produção está vendo que o ritmo de produção não está legal, né, está acontecendo alguma coisa. Às vezes, não é só por parte da pessoa humana, não. Às vezes, a máquina está dando algum problema, está tendo que parar para fazer alguma manutenção, coisa desse tipo, e aí demora um pouquinho mais mesmo. Isso aí é comum. Então, esse valor de eficiência ele é bem subjetivo, mas dentro de uma subjetividade que é possível a gente ter uma análise através de dados históricos para a gente chegar num parâmetro, tá? Mas vamos retornar ao exemplo, né? E nesse exemplo ele deu a velocidade de 0,94. Então a gente ajusta, né, para 0,31 horas. E aí a gente vai ter que achar o tempo padrão. Esse tempo padrão nada mais é que o tempo normal que vai multiplicar o fator de tolerância, que nesse caso é de 15%. Né? Como que a gente calcula o fator de tolerância aqui? 1,15. Né? Você jogar na fórmula, né? Que eu já passei também, para a gente achar o fator de tolerância, né? 1 dividido por 1 menos P, tá? A gente acha o fator de tolerância. Basicamente, gente, o fator de tolerância a gente coloca. Se é 15%, você multiplica por 1,15. Se é 10%, 1,10. Se é 5%, 1,05. Tá? Teoricamente é isso, muito mais simples. Então, jogando fator de tolerância é igual a 0,36 horas, né, que seria o tempo padrão. Né? Então, esse seria o tempo padrão para fazer as 4 atividades. Ok. Só que ele deu um outro exemplo ainda, onde o tempo de tolerância, em vez de ser 10%, 20% ou 15%, como foi o nosso exemplo, ele deu tempos. Quais foram os tempos? Vou achar aqui. Aqui, ó. 12 minutos para necessidades pessoais, 15 minutos para lanches e 20 minutos para livre de fadigas em um dia de 8 horas. Aí eu chamo atenção aqui, né, uma boa colocação que o Guilherme fez lá no início da aula. A gente vai colocar na mesma língua? Tem que ser colocado. Né? 8 horas de trabalho? Quanto isso daria em minutos? Se a gente está falando 12 minutos, 15 minutos e 20 minutos, a gente tem que pegar as 8 horas e multiplicar por 60, né, que vai ser os minutos trabalhados por dia. Então, as 8 horas de trabalho correspondem a 480 minutos. Então, se eu pego os 12, mais os 15, mais os 20 de tolerância, né, jogo na fórmula,
que eu tinha passado para vocês, 1 divididos por 1 menos P, que seria o resultado né, dessa divisão aqui, eu acharia um fator de tolerância de 1,109. E saía em torno aí de 11% de tolerância, um pouco menor do que a tolerância padrão que a empresa deu. Tá? Se eu ajustar por esses tempos a minha tolerância, aí aí meu tempo de produção daquela peça cai de 0,36 horas para 0,35 horas. Cai um pouquinho. Por quê? Porque o fator de tolerância diminuiu nesse exemplo. No exemplo, na letra C, ele estava trabalhando com uma tolerância de 15%. Na letra D, ele deu tempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E aí a gente tem que transformar esse... nada mais que foi feito ali, gente, é pegar a somatória ali que deu 35, 37, 47 minutos. O que representa 47 minutos em relação a 480 minutos durante o dia? Representa aí quase 11%. Tá? 10,9%, para ser mais exato. Então ele pegou essa minutagem. Se vocês acham mais fácil fazer uma regra de 3, beleza, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Ou senão, pode simplesmente jogar na fórmula e vocês vão achar o mesmo resultado. Tá certo? Ô, gente, foi muita informação, tá? Mas é muito tranquilo essa parte. Eu até deixei um exercício bem extenso, são 10 exercícios, tá? E vão valer 1 ponto, né? Que vale teoricamente a 10% aí da pontuação. Ou seja, façam com calma. Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem, tá? E porque esse tipo de exercício é só praticando para a gente começar a perceber dúvidas e alguns detalhes que podem ocorrer na execução da atividade. Se tiverem... Oi, pode falar. Só uma coisa só, a última coisa aqui. Por exemplo, você deu o exemplo da minutagem, se ele desse em minutos. Se ele me fala já em porcentagem, como foi o seu primeiro exemplo, eu só jogaria ali, por exemplo, se fosse 10%, eu já jogaria no lugar do P 0,1. Aí se multiplicaria para 10%, 1,10, né? 10%. Só para entender. Não, sim. Eu falo lá na hora de calcular o fator, sabe? O Pzinho. Sim. O Pzinho, sim. Aí você colocaria 0,10. Mas se você quiser ir direto, é só você pôr 10. percentual. 1,10, 1,20, e aí você consegue chegar nele também. Show. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Tem até uma polícia aí. Então é isso aí, gente. Se não tem dúvidas, as dúvidas vão surgir no exercício, a gente vai tirando aí